O vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou te dar conselhos sobre o seu relacionamento. Conselhos estes que eu gostaria de ter ouvido há 10 anos atrás, mais especificamente há 11 anos atrás, logo no início do meu relacionamento. Se você não sabe, eu tenho 31 anos hoje, estou com a minha esposa desde os 20 anos. Mais precisamente, assim, desde os 19, mas a gente começou a ficar junto e logo fizemos 20 anos. E nós tivemos uma filha aos 22, ou seja, quando nós tivemos a nossa filha, o nosso relacionamento era muito novo e nós éramos muito imaturos. Isso fez com que nós batêssemos muito a cabeça na parede até aprender como se relacionar de um modo saudável. Isso envolveu muita terapia, envolveu estudo, envolveu muitas horas de conversas e discussões, envolveu quase um término, algumas tentativas de término, honestamente falando. Então, enfim, envolveu muitas coisas. E olhando para trás, eu vejo o quanto dessas dificuldades que nós passamos era fruto de uma falta de maturidade no fundo. E eu vou ler aqui maturidade como uma falta de uma visão e de um modo de lidar com a vida e com os desafios que a vida apresenta. E se eu pudesse voltar atrás, eu daria os conselhos que eu vou apresentar aqui. E este conselho, eu sei que ele é válido, estes conselhos, eles são válidos não só para quem está começando um relacionamento como eu estava há uns anos atrás, mas para quem vive uma série de conflitos e desafios no seu casamento, no seu relacionamento e que não sabe como resolver. Por que eu te digo isso? Porque eu percebo que aquilo que eu vivia no meu passado, que gerava uma série de conflitos, é aquilo que muitos casais hoje vivem. Então, hoje os meus conselhos, eles são provocações para você. Eu vou te apresentar um modo de enxergar as coisas, a vida familiar, a vida matrimonial, para que você amadureça. Esse é o meu desejo, ok? Meu desejo de coração, que você amadureça e consiga lidar com os desafios que a vida vai te apresentar de um modo mais corajoso. Esse é meu intuito com este vídeo aqui. Então vamos ao conteúdo deste vídeo. Lembrando o seguinte, só retomando. O meu relacionamento, ele não seguiu o script tradicional. Quero que você entenda isso. Não foi assim. Nós começamos a namorar e depois noivamos e depois casamos e depois moramos junto e depois tivemos filhos. A nossa história ela aconteceu toda ao contrário. Isso significa, por que eu estou te dizendo isso? Isso significa que não, né, se você acha que o seu casamento ele tá ruim porque ele começou bagunçado, não perca as esperanças. É isso que eu quero te dizer, ok? Só para você saber como que se deu a história do meu relacionamento. Nós nos conhecemos, começamos a namorar, tivemos uma filha logo de cara, depois passamos a morar juntos e depois de muitos anos que nós casamos efetivamente. Casamos não por motivos civis, mas por motivos religiosos, ok? E desde então, nossa vida tem sido muito boa, mas até lá nós quebramos a cabeça muitas vezes, então vamos direto aqui ao que eu quero te dizer. E é o seguinte, primeiro ponto que eu te digo, já dizia Machado de Assis, há um grande abismo entre o espírito e o nosso coração. E o que eu quero dizer com isso? Que há uma distância muito grande entre o nosso discurso e as nossas ações. Muito provavelmente você deve encher a boca para falar que a sua família é uma prioridade, que o seu relacionamento é uma prioridade. E se você encontra uma série de atritos no seu relacionamento, eu te digo que é muito provável que, embora isso seja um discurso muito bonito de se dizer, que as suas ações concretas não condizem com esse discurso. É provável que isso aconteça. E é preciso
adquirir o hábito de fazer um exame cotidiano se de fato as suas ações estão coerentes com o seu discurso. Se de fato aquilo que você faz condiz com aquilo que você concebe como os ideais a serem vividos. Se as suas ações condizem com os valores que você acredita que sejam os valores mais coerentes com a construção de um bom casamento e de uma boa vida familiar. E pode ser que você ache que você vive de acordo com esses valores, e eu vou te dizer o seguinte: por sermos seres humanos, nós somos extremamente falhos, e é muito provável que você não esteja vivendo. E se você acha que você está vivendo 100% de acordo com isso, significa que você não está olhando com a calma e com a atenção devida aos seus próprios comportamentos. Há uma ideia que eu gosto bastante, que é a seguinte, de que quem não se considera ignorante é porque é ignorante. O que isso quer dizer? Que quanto mais você passa a observar o mundo e querer entendê-lo de fato, de verdade, mais você se dá conta do tamanho da sua ignorância e mais você se dá conta do quanto você não sabe. Como já dizia Sócrates, só sei que nada sei. E o mesmo vale para nós, enquanto objeto de observação. Quanto mais nós passamos a olhar para nós, nós vamos nos dando conta de que existem uma série de acontecimentos interiores, de sentimentos, de pensamentos, que se nós não pararmos para olhar todos os dias e para trabalhar neles, nós simplesmente não nos damos conta de que eles existem. Então, se você se acha uma pessoa super coerente nas suas ações e que você faz tudo certo e seu relacionamento ele não dá certo por causa da outra pessoa, eu vou te dar um recado aqui. É muito provável que você não esteja olhando adequadamente para suas próprias ações. Porque se você começar a olhar, você vai começar a se dar conta do abismo que existe entre as ideias que você concebe como ideais e aquilo que você de fato faz, entre o seu discurso e as suas ações. E pode ser mesmo que em alguma medida você faça uma série de coisas coerentes. E sem dúvidas, eu não tenho dúvidas disso. Mas você não pode assumir que, pelo fato de você fazer algumas coisas coerentes, você faça tudo de um modo coerente. E às vezes nós precisamos de um espelho muito claro para que nós possamos nos enxergar de fato. E muitas vezes esse espelho é o nosso cônjuge. Esse espelho é aquilo que ele diz para nós. Ok? Então esse é o primeiro recado que eu daria para mim. Porque o discurso é muito bonito de falar, eu faço tudo pela minha família, a minha família é a minha prioridade, e você está passando de quarta a domingo no bar com os amigos, se divertindo. Há uma incoerência, ok? Então pense nisso, pense nisso. Segundo recado. Quanto mais você se esquecer de si, mais você vai se encontrar. E para isso eu vou trazer aqui um dado antropológico aqui, né? Não é um dado, é um conhecimento para vocês, porque vocês sabem que eu bato na tecla de que para construir um relacionamento saudável, nós precisamos adquirir habilidades, e uma dessas habilidades é a habilidade de adquirir conhecimento, tá? Então, olha só que interessante. Quanto mais vou repetir minha frase, quanto mais nós nos esquecemos de nós, mas nós nos encontramos. E é isso que eu diria para mim. Esqueça-se de si completamente e então você vai se encontrar. Para isso eu preciso te trazer uma palavra. É a palavra autotranscendência. O que isso significa? Significa que autotranscender é nós olharmos e vivermos para algo fora de nós mesmos. E o sentido da nossa existência está necessariamente para fora de nós, ok? Aqui, ó, baseado em Viktor Frankl, a essência humana não só é intencional, como também é transcendente. E por isso, a autotranscendência constitui a essência da existência. O ser humano, como diz Heidegger, é um ser direcionado a algo que não a si mesmo.
Comecem a prestar atenção nisso. Nós estamos o tempo todo nos direcionando para coisas fora de nós. E é fora de nós que está o sentido da nossa existência. Se você vive olhando demais para si, para as suas coisas, para os seus sentimentos, para o seu conforto, para que as coisas venham até você, você estará fadado a viver na angústia e na insatisfação. Porque necessariamente a vida ela vai gerar desconfortos. Necessariamente a vida ao tempo todo nos pede que saiamos de nós mesmos, que nos voltemos para algo fora de nós, que nós amemos as pessoas, que trabalhemos melhor, que construamos algo verdadeiramente bom. O tempo todo a vida nos pede a isso. E quando nós decidimos sair de nós mesmos e encontrar sentido nas coisas, nós mudamos uma chave. Mudamos uma chave. A chave de não buscar apenas o conforto, não viver baseado no próximo conforto ou no alívio do cansaço, mas viver com base num sentido. E nesse sentido, o sentido da nossa existência é sempre algo para fora de nós. E nesse sentido, o nosso cansaço, porque a vida familiar vai te cansar, ele ganha um significado. Deixa de ser um peso e passa a ser o caminho para a realização do nosso sentido existencial, para a nossa autotranscendência. Então, voltando, o segundo recado que eu diria para mim mesmo é: esqueça-se de si e você irá se encontrar verdadeiramente. E o terceiro recado, por fim, e não menos importante, é o seguinte. Tem uma ideia corrente que muitos anos eu vivi na minha vida pensando no balanço perfeito entre o trabalho e a vida pessoal. E a vida pessoal para mim era entendida como as coisas que eu gostava de fazer. Só que a vida familiar, ela também o tempo todo ela vai te tirar das coisas que você gostaria de fazer, ok? Eu lembro de um episódio que eu conto não com orgulho, é um episódio que hoje eu olho com certo constrangimento, mas olho assim, puta, que merda, né? Como que você era infantil, enfim. Era um Natal e eu tinha R$300 na minha conta. E ao invés de pensar na minha esposa, na minha filha na ocasião, eu decidi comprar algo para mim. E até hoje eu lembro para esse episódio com um certo constrangimento. Como que eu pude ser tão autorreferente, né? Mas isso porque a minha vida era baseada um pouco nessa ideia de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, e a vida pessoal era aquilo que eu gostava de fazer. Então, na minha concepção naquela época, por mais que eu não tivesse clareza sobre isso, a ideia era a seguinte: eu trabalho, eu me dou por essa família, então eu mereço. Então eu mereço ter essas coisas, eu mereço sair com os meus amigos, eu mereço comprar as minhas coisas, mesmo que isso acabe de alguma forma onerando a minha família. E eu sei que esse é um tipo de pensamento muito comum, este pensamento sobre o mérito. Se eu trabalho para balancear com a minha vida, logo eu mereço outras coisas. Enfim, talvez você mereça mesmo, mas o que eu quero te dizer não é sobre isso. O que eu quero te dizer é que a vida familiar, ela em si é uma série de desequilíbrios sucessivos, ok? É você chegar em casa cansado, finalmente, para ter uma noite de sono, e justamente nessa noite de sono é quando seu filho acorda 3 vezes com febre, vomitando. É você achar que finalmente você vai conseguir guardar um dinheirinho e de repente quebra o encanamento da pia da cozinha. Entende? Então a vida familiar é esse desequilíbrio. E e viver nessa chave de compreensão sobre a realidade do trabalho e do descanso pode fazer com que a sua família se torne um grande peso. É isso que eu quero dizer, ok?
Então, eu provoco aqui os meus pacientes, aqui vocês que assistem o meu canal, pessoal no meu Instagram também, inclusive se você não me segue no Instagram, siga. Eu provoco o seguinte: o ambiente familiar é um ambiente de trabalho. Então nós temos o trabalho fora de casa e quando nós chegamos em casa, nós temos o trabalho doméstico também. E a gente encarar esse trabalho doméstico não como um peso, vai exigir com que a gente se volte para o nosso conselho anterior. Esqueça-se de si e volte-se para algo fora de si. Faça com que esse trabalho ganhe um sentido. Vou finalizar esse vídeo aqui com uma frase que diz o seguinte, ó. Uma frase não, é uma ideia. É um trecho de um texto. Ser humano significa ser em face de um sentido a ser preenchido e de valores a concretizar. Isto é, trata-se de viver nesse campo de tensão estabelecido na relação existente entre a realidade e os ideais a serem materializados. O homem vive por seus ideais e valores, e a existência humana não é autêntica, a menos que seja vivida de maneira autotranscendente. E o que esse trecho quer dizer? Que nós estamos o tempo todo lutando para concretizar os nossos ideais de acordo com a nossa circunstância, com os limites que a própria realidade impõe. Então nós estamos num campo de tensão entre o que desejamos alcançar e aquilo que nós temos de fato, ou seja, a realidade concreta. E se aquilo que você deseja alcançar é uma vida recheada de confortos, de equilíbrios, a vida familiar ela se tornará um peso e um empecilho para a realização dos seus ideais. Agora, se você entende que o ideal de realização de si, ele está no gastar-se para concretizar algo fora de si, a sua família não se torna mais um empecilho, mas o próprio meio e o próprio fim para se alcançar a realização plena. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você. E se você deseja ter um acompanhamento terapêutico com um processo terapêutico que leve em consideração esta visão sobre a família, esta visão sobre o sentido da existência humana, te digo que isto será possível através do meu trabalho terapêutico. Então, eu não sei se me apresentei aqui, mas eu sou terapeuta de casais. E se você deseja ter o meu acompanhamento com base nesta visão que eu te apresento, você vai na descrição desse vídeo, acesse o meu site e entre em contato comigo pelo número que está lá, ok? Este é o vídeo de hoje, te agradeço por ter chegado até aqui, nos vemos numa próxima e um grande abraço.